Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos o novo de Deus entrando na nossa vida, na nossa casa, nos negócios, em todas as áreas da nossa vida. Pedimos a bênção de Deus, pedimos o favor do Senhor, que haja um liberar, que haja um romper, que haja um avanço, que novas coisas venham nos próximos dias sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre tudo que estiver ligado a nós, Senhor. Nós cremos no poder da oração e do jejum. Hoje, entregamos, Pai, o nosso jejum a Ti. Entregamos o nosso propósito de oração e de jejum. E pedimos, Pai, que o Senhor derrame da Tua graça sobre nós e aquilo que nós oramos nesse tempo, aquilo que foi pedido ao Senhor nesse tempo, que possamos, ó Deus, alcançar a Tua misericórdia, que o Senhor possa cheirar a honra, cheirar a fidelidade de cada um dos Teus filhos e recompensar. Como está escrito em Hebreus, Senhor, que o Senhor recompensa aqueles que Te buscam. O Senhor recompensa, não é o homem. Não é o homem, não é o elogio do homem, é o Senhor o recompensando, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Chegamos hoje ao 14º dia do nosso propósito. O 14º dia do propósito que o Senhor havia colocado no nosso coração. O propósito que Deus colocou no nosso coração foi de orar e jejuar por 14 dias, para que o novo de Deus entrasse na nossa vida. Por isso nós entregamos esse propósito hoje ao Senhor, nesse momento, nessa última oração de hoje, acreditando que Deus respondeu orações e já liberou bênçãos sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Você crê? Declara aqui nos comentários, eu creio. Amém? Eu creio. A Bíblia diz que o Senhor é galardoador dos que o buscam. Eu estou nas orações aqui diariamente, porque estou firme nessa promessa, que o Senhor é galardoador dos que o buscam. Amém? Você que está orando às 6 da manhã, às 18 horas, acredite, mudanças já estão acontecendo. O novo de Deus já está tocando a sua vida. E eu quero hoje compartilhar uma palavra com você, uma palavra que ministrou muito forte no meu coração, porque as pessoas querem promessas, mas não querem princípios. As pessoas querem viver promessas. As pessoas querem viver o extraordinário. Mas eu estaria mentindo para você se eu falasse só de coisas boas e não falasse para você a respeito dos princípios. Porque os princípios dão o fundamento para que as promessas se realizem. Eu vou repetir. Os princípios dão o fundamento para que as promessas se cumpram e se realizem na nossa vida. Quer ver um texto que a gente pega muito? E esse texto aqui, Deus falou muito comigo nesse texto, que é Isaías capítulo 60, verso 22, que diz, no tempo certo eu, o Senhor, farei isso acontecer. No tempo certo. Quem pega essa palavra, né, no tempo certo, eu, o Senhor, farei acontecer. E você tem que entender, isso é uma promessa. Mas promessas só se realizam com princípios. Se não houver princípios na nossa vida, aí você diz, mas que princípios são esses? A Bíblia enumera muitos princípios. Eu quero citar só 2 hoje, que é o princípio de honrar pai e mãe e o princípio da honra em relação àqueles
que de alguma maneira são uma bênção na sua vida, ou que fornecem alguma coisa para você. A Bíblia nos diz, tem um texto, eu quero compartilhar esse texto com você. Romanos 13, 7 diz: deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. A honra é a lei espiritual do reconhecimento. Se você reconhece pai e mãe na sua vida, você tem que honrá-los, para que você tenha muitos anos de vida aqui nessa terra. Tem muito filho que não cuida de pai e mãe. Tem gente que nós conhecemos que o pai e a mãe não são prioridade. E quando eu digo prioridade, eu não estou dizendo para você não dar atenção para tua esposa, para teus filhos, para tuas coisas, não. Mas eu estou dizendo de gente que nem liga para saber como pai e mãe está. A Bíblia fala sobre honra. Eu pergunto para você, por mais que você viva uma vida boa, uma vida abençoada, digamos que você tem um apartamento, tem uma casa, só que seu pai e sua mãe vivem em dificuldades, não tem nem o que comer. Infelizmente, tem gente assim. Eles vivem uma vida extraordinária, mas o pai e a mãe vivem uma vida desgraçada, uma vida de sofrimento. Primeira coisa que você tem que entender é que se você melhorar de vida, você tem que também melhorar a vida dos teus pais. Pelo menos com o básico, com o justo. Ou seja, nós vemos muitas pessoas hoje que emocionalmente elas estão feridas porque tiveram uma infância difícil, o pai e a mãe não foram bons, ou o pai ou a mãe aprontaram muito. Bem, independente do que seu pai fez, dele ter traído a sua mãe, independente da maldade, talvez que a sua mãe tenha feito para você ou tenha falado para você, é seu pai e sua mãe, e isso nunca vai mudar. Então, o princípio da honra independe, em alguns casos, se a pessoa foi ruim ou não para nós. O princípio da honra foi meu pai e minha mãe, então eu vou honrar até o último dia. Eu vou honrar com remédios, eu vou honrar com comida, eu vou melhorar a vida deles, independente do que eles fizeram. Porque hoje eu vejo muitas pessoas, muita, mas muita mesmo, sabe que o pai e a mãe, para eles, está no último lugar de reconhecimento. Então eles reconhecem mais os amigos, eles reconhecem mais os estranhos do que os pais. Tem gente que está tão magoado com pai e mãe que não é capaz de fazer uma ligação. Aí você diz assim, não, mas você não sabe o que me fizeram, você não sabe o quanto foram ruins para mim. Não importa. A Bíblia diz que honrar pai e mãe é um princípio. É um princípio. Deus me deu a graça de acompanhar uma família de 3 gerações, onde eu conheci o avô, depois eu conheci o pai e conheci o filho. E a história dos 3 é uma história muito... para você ver como as coisas estão conectadas. Começando lá no avô paterno, ele tinha problemas seríssimos com pai e mãe, mesmo sendo de um tempo mais antigo. Aí o filho dele também foi rebelde, saiu de casa. E daí esse filho se converteu, conheceu Jesus. Mas o filho dele não respeitava ele. O filho dele fez a mesma coisa que ele fez, saiu de casa. Aí ele estava perguntando para mim, o que aconteceu se agora ele era cristão? Aí eu disse, um princípio de honra foi quebrado. Ou seja, você já se ajeitou com seu pai?
Você já pediu desculpa por você ter saído de casa? Porque às vezes as pessoas se convertem e elas pensam que, sabe, tudo vai mudar se você cumprir princípios. Então você se converteu, você aceitou Jesus, você vai e faz as pazes com seu pai. Você não precisa, sabe, tem certas coisas que Deus não nos obriga. A Bíblia diz para a gente estar em paz sempre que possível. Então às vezes não vai ser possível você manter uma plena paz, mas dentro disso você estabeleceu o princípio da honra, pedir perdão, procurar ver se está faltando alguma coisa, ligar, se conectar, certo? Porque isso é honra. Então, se nós queremos quebrar uma maldição de rebeldia dentro de casa, nós queremos quebrar algo que já vem de família, né? Algo ruim, algo negativo que vem de família, tem que começar pela honra. A honra, ela vai quebrar maldições familiares. Porque a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram. A maldição sem causa não se cumpre, porque em Jesus toda maldição é quebrada. Ok. Só que às vezes tem brechas na nossa vida que, se essas brechas não forem fechadas, a maldição, o mal que operava vai continuar operando. Esse é o meu entendimento. Respeito quem pensa diferente, mas esse é o meu entendimento, e não só uma questão de entendimento, uma questão de vivência também. Porque isso eu já vi acontecendo, a mesma coisa. Ou seja, o filho, ele repetia as ações do pai. Olha para Davi e Salomão. Salomão repetiu várias ações de Davi, mesmo tendo a sabedoria de Deus. Mesmo tendo a sabedoria, ele repetiu várias coisas de Davi. E isso perpetuou depois até mesmo em outras gerações. Então nós devemos entender que o princípio da honra, quando você começa a honrar, você quebra algo no mundo espiritual. Você desfaz algo no mundo espiritual. É por isso que, se você puder e estiver ao seu alcance, honre pai e mãe. Honre pai e mãe. Perdoe eles. Perdoe eles pelo que lhe fizeram. Ame. Tem um monte de gente que culpa o pai pelo insucesso, culpa a mãe pelo seu insucesso, pelas feridas da sua alma, pelas dores, pelas rejeições e por tudo. Nós estamos muito mal acostumados. Nos acostumamos mal. Nos acostumamos, sabe, a justificar tudo o que acontece conosco e sempre achar um culpado. Se nós entendermos que o princípio da honra é o reconhecimento e começarmos a aplicar o reconhecimento de quem são nossos pais e praticar essa lei espiritual, nós seremos os maiores beneficiários, seremos abençoados. Talvez esteja aí o porquê que algumas coisas nunca se ajeitam na sua vida, porque você deixou para trás uma porta aberta. Você deixou, e as pessoas fazem isso. Elas seguem com a vida deixando portas abertas atrás. Peça perdão ao pai, peça perdão à mãe. Não, mas eles não existem mais. E eu desonrei muito meu pai e minha mãe, então peça perdão a Deus. E Ele vai te perdoar. E esse princípio vai ser restabelecido na tua vida. Honra pai e mãe. É um dos princípios para a promessa se cumprir na sua vida. Então nós queremos que Deus faça as coisas na nossa vida, como está escrito em Isaías 122, mas para isso precisamos cumprir princípios. Eu ia falar de um segundo princípio aqui hoje, mas não vai dar tempo, tá bom? Não vai dar tempo. Então, eu me detive nesse princípio de honrar pai e mãe, porque eu acredito nesse princípio e sei que Deus é poderoso para nos abençoar. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91, também quero lhe convidar, porque amanhã eu vou começar uma nova campanha de 14 dias. É uma campanha para Deus abençoar e proteger a minha casa. Assim como a casa de Obed foi abençoada pela presença de Deus, pela arca, que representava a presença de Deus. A Bíblia diz que a casa dele foi diferenciada das casas dos vizinhos, dos amigos, porque a presença de Deus estava se manifestando ali. Tua casa vai ser, nesse tempo, visitada por Deus.
Então eu convido você amanhã, às 6 da manhã, entrar nesse propósito comigo. Também amanhã eu vou estar lançando a Escola de Profetas dos Estados Unidos e a Escola de Profetas da Itália, tá? E para a Itália, eu volto a falar, são só 150 vagas, tá? Então amanhã de manhã não perde as informações para você que mora na Europa, não perder esse tempo precioso, tá bom? Que eu vou estar lá junto com vocês, vai ser um tempo incrível, inclusive vou ter 2 dias de ministração, tá? Vou ter 2 dias de ministração na Itália, vai ser incrível, vai ser uma grande bênção. E se você perdeu o culto de hoje, da manhã, assista no meu canal, tá? Assista, porque eu falo inclusive um pouco sobre o princípio da honra ali. Quando Deus cheira a honra. Gente, você sabia que a honra é um código no mundo espiritual? A honra é um código no mundo espiritual, ela mexe com o mundo espiritual? Eu falo um pouco sobre isso na mensagem que eu ministrei hoje pela manhã na igreja. Não perca essa palavra. Amém? Eu quero pedir a cada pessoa que entrou aí, compartilhe agora essa oração com 7 pessoas aí. Compartilha com 7 pessoas. E você que tem aprendido, tem andado no profético, vem ser nosso aluno na academia aqui no Global. Pratique também esse princípio da honra. Amém? Honre a nossa vida, o nosso ministério, se tornando um aluno. E nós vamos te honrar também com princípios, com conteúdo exclusivo, com coisas que vão te abençoar. Sabe, eu tenho me dedicado toda semana a ministrar 2 ministrações de direção. E um detalhe, eu falei na oração da manhã sobre a importância de você ter conselheiros, a importância de você ter mentores, de pessoas que lhe dão direção. Dentro da academia, você vai receber muitas direções, certo? E tem muitas novidades vindo para a academia aqui no Global. Por isso eu convido você a se tornar nosso aluno. Vai hoje mesmo no meu site www.vinicius7.com.br e se torne nosso aluno na academia aqui no Global. Amém? Coloca aqui nos comentários o seu pedido de oração. Eu vou logo orar pelos teus pedidos de oração. O Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Já colocou aqui nos comentários seu pedido de oração? Eu vou orar por todos os pedidos de oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos entregando oficialmente o nosso jejum e oração de 14 dias. Amanhã iremos começar outro, Senhor, de 14 dias. E pedimos ao Senhor que o Senhor libere de toda a novidade do céu sobre a nossa vida, do reino de Deus sobre a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, que novas oportunidades, novas conexões, novos projetos, novos sonhos, novas experiências com Jesus, com o Espírito Santo, sejam liberadas sobre a nossa vida. Oramos pelo novo de Deus, sabemos que só Jesus pode operar e liberar o vinho novo em nossa vida. Por isso te pedimos, libera o novo sobre nós. Apresento todos os pedidos de oração, Pai, que estão aqui nos comentários e peço um milagre.
Peço uma intervenção sobrenatural, peço uma bênção de Deus sobre cada pedido de oração, sobre cada lágrima, sobre cada clamor, sobre cada pedido, Senhor, humilde que está sendo feito aqui, no nome de Jesus Cristo. E que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda enfermidade física, emocional, tudo aquilo que é dor na alma, renda-se a Jesus Cristo. Também oramos, Pai, para que possamos honrar nossos pais, honrar as pessoas importantes da nossa vida, Pai. E cremos, como está escrito na Tua palavra, Pai, nesse princípio da honra. Por isso, libera da Tua graça, do Teu favor, Pai, sobre as nossas vidas, que seja quebrado agora mágoas antigas, rancores do passado, que pessoas que estão aqui, que estão feridas com pai, feridas com mãe, pessoas, Pai, que têm machucaduras de uma infância difícil, de uma infância ignorada. Senhor, nós oramos agora para que haja cura, que o Espírito Santo de Deus que está aqui nessa oração toque nessa pessoa e traga restauração, plenitude, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Amanhã, 6 horas da manhã, eu vou aguardar todos vocês aqui no começo de um propósito, pedindo a bênção, a presença do Senhor para dentro da nossa casa. 6 horas da manhã, aguardo todos vocês aqui no canal, em nome de Jesus. Compartilha com 7 pessoas agora e que Deus abençoe a tua vida 7 vezes mais. Deus te guarde, Deus te prospere mais e mais. Paz, prosperidade e salvação.